Olá pessoal, boa noite, prazer grande, está começando a live de hoje. Vai ser um dia, eu acho que uma oportunidade muito positiva. Eu vou receber aqui para um bate-papo Marcelo Vanderlei, que é empresário, empreendedor na área de serviços aqui na cidade do Recife e que vai discutir conosco o drama daqueles que trabalham na atividade empresarial no Brasil, tendo em vista a questão do coronavírus, suas consequências e, evidentemente, de que forma a gente pode superar e atravessar essa crise. Então, eu quero primeiro aqui agradecer muitos que iniciam a participação conosco, Ivete, né? Ellen, Henrique, nossa Nazidi, João Marinho. Olá, João, meu abraço. Você que é um grande empresário, Rodolfo, Valéria, enfim, todo mundo aí, Antônio Sotero. Agradecer muito. Eu estou esperando só, Antônio, o oi aí para Antônio. Estou esperando o oi aqui do nosso amigo Marcelo para que ele possa entrar na nossa live e começar o nosso bate-papo de hoje. Então, muito obrigado a vocês. Quero agradecer, inclusive, também aqueles que ajudaram a divulgar esse espaço e essa discussão. Muitos amigos de Marcelo colocaram em stories, cada um deles nos seus respectivos Instagrams e evidentemente que isso ajuda a fazer com que a live cresça. Então, eu quero... cadê o nosso Marcelo? Eu estou aqui aguardando o oi dele. Deixa eu ver. Marcelo. Alô, Marcelo? Um segundinho só. Estou procurando o nosso Marcelo aqui na tela para começar o nosso bate-papo. Alô, Marcelo. Agora. Aqui. Pronto. E a live crescendo. 72. E obrigado aí pela audiência. Aí. Agora. Tudo bom, Marcelo? Boa noite. Tudo bem? Som e imagem aí funcionando legal? 100%. Aí começamos Show de pontualmente bola. 19h30, são 19h33. Eu fiz aqui uma rápida, explanação. Quero te agradecer muito por ter atendido o nosso convite para a gente bater um papo aqui sobre o setor empresarial, empreendedorismo, o drama vivido por quem empreende no Brasil nesse momento do coronavírus, que, primeiro, naturalmente, não dá para desprezar muita gente aí com medo da doença, outros sofrendo com a doença. O vírus não escolhe a quem. A gente precisa ter esse cuidado, esse alerta, né? E, ao mesmo tempo, também outras pessoas sofrendo com a economia, né? Empresas emitindo, fechando, Justamente. parando a atividade, trabalhadores sem renda, profissionais liberais também sem renda e sem receita. Um quadro geral bastante complicado. Então, eu queria, assim, dar uma boa noite para você e começar a nossa conversa aqui para que você possa também externar para quem está nos acompanhando sua visão da crise. E aí eu acho que é um testemunho, que não é um testemunho de um consultor, não é um testemunho de quem está, eu diria, opinando de fora, é quem está vivendo. Né? Você tem empreendimentos na área de serviço, é empresário do setor de serviço, e está vivendo, vamos dizer, o drama de uma crise que atingiu de forma muito dura vários segmentos econômicos e principalmente o setor de serviço. Então, você pode fazer um briefing aí do que é que você está vendo, ouvindo e vivendo. Show de bola. Primeiramente, agradeço o convite. Esse foi um daqueles convites que a gente aceita e depois toma ciência da real representatividade desse momento. Assim, a gente passa por um momento muito delicado e eu represento aqui hoje, de forma muito humilde, diga-se de passagem,
99% das empresas do Brasil, que são compostas por micro e pequenas. E assim, me sinto muito lisonjeado, espero ao longo do nosso bate-papo tocar aí nos pontos mais sensíveis que as micro e pequenas empresas vêm sentindo ao longo dessa pandemia. É um momento muito delicado, de fato, onde nós estamos enfrentando um acontecimento inédito, sem aviso prévio, ou seja, que chegou aqui no Brasil do dia para a noite, e quando a gente se viu, estávamos todos de portas fechadas, comércio, serviços, e tendo que enfrentar agora todas as consequências de ter perdido nossa receita, o nosso dia a dia, e isso trouxe, sem dúvidas nenhuma, um momento muito difícil para todos nós, micro e pequenos empresários. E aí, do ponto de vista prático, a gente sabe que algumas iniciativas foram anunciadas, né? Assim, inicialmente, eu queria aqui fazer um foco em medidas tomadas pelo governo federal, por intermédio do presidente Bolsonaro e sua equipe, muitas delas já validadas pelo parlamento, pelo Congresso, né? A medida provisória que tratou de um programa específico para socorrer as empresas no que diz respeito ao trabalhador, ou seja, uma ajuda no pagamento da folha de pagamentos das várias empresas, e essa ajuda será tanto maior quanto menor seja a empresa. Isso, de fato, está operando, está chegando na ponta. Como é que você enxerga essa medida específica? Bom, desse ponto, eu acredito que o governo foi extremamente assertivo, fez isso, inclusive, no tempo correto. Essa ajuda para o funcionário, esse programa de apoio à manutenção da renda e do emprego, ele foi bastante assertivo, como falei, porque ele garante para as empresas uma tranquilidade e, consequentemente, para o seu trabalhador, seu colaborador, seu funcionário, de uma relativa estabilidade. Então, assim, essa foi uma das poucas medidas, na minha opinião, que teve uma efetividade prática e rápida. Ou seja, falando aqui sobre um caso prático, nós reunimos pouco mais dos nossos 50 colaboradores e não fizemos nenhuma demissão, ou seja, optamos por não fazer nenhum desligamento, mantivemos todos os postos de trabalho e as competências agora, durante a pandemia, elas serão, do ponto de vista de folha salarial e encargos, arcados aí pelo governo. Até um ponto interessante, já que pode ser falado, é que essa medida também abrange, no final do ano, as custas de 13º e férias, que terão esses 2 meses agora, por enquanto, se forem 2 meses de paralisação, deduzidos do pagamento, e o empresário não irá arcar com essa despesa, uma vez que teve sua empresa fechada. Então, foi uma medida, ou 2 medidas, na verdade, bastante interessante para garantir, para tranquilizar. Hoje, as micro e pequenas empresas, só para dar um dado específico sobre o nosso setor, ela emprega 52% do número de trabalhadores com carteiras assinadas do setor privado brasileiro. Então, as micro e pequenas empresas têm uma representatividade muito grande e produz aí praticamente que 30% do PIB brasileiro. Então, foi bem assertivo no resto da dúvida. E está acontecendo de fato. Na verdade, não ocorreu ainda nenhum pagamento, porque não chegou a competência ainda, mas a gente acredita que vai ser tudo muito bem executado pelo governo. Esse é um conceito que eu acho assim particularmente bem interessante, porque normalmente você tinha um histórico de divisão entre o empresário, o empreendedor e o trabalhador, como se porventura fossem pessoas que tivessem interesses sempre conflitantes. Isso. Né? E o Brasil foi forjado numa dialética, para falar uma linguagem assim muito da academia, sempre de nós contra eles. Né? É uma Isso. coisa de você querer explorar o outro, prejudicar o outro. E eu sou testemunha de vários empresários preocupados com essa sua visão e essa sua iniciativa de que eu quero salvar os empregos que eu proporciono. Os que trabalham comigo são colaboradores, são pessoas que ajudam a construir e manter o meu negócio. Se a gente tem um patrimônio intangível de colaboradores que fazem a nossa empresa grande e presente no setor de serviço. Grande no sentido de estar no mercado.
Então, eu acho que, na prática, essa é uma iniciativa do governo Bolsonaro que eu acho que funcionou. E a gente tem que elogiar de forma muito clara o programa de manutenção de empregos e, ao mesmo tempo, de ajuda aos empresários, pequenos e médios, sobretudo, a bancar a folha de pagamentos. Tem um dado de uma pesquisa que você me passou, eu acho que é do Sebrae, que indica que o empresário pequeno e médio no Brasil ele tem aí 12 a 13 dias de caixa para suportar uma situação como essa. Fala um pouco dessa realidade. O que é o caixa na empresa? E como isso afeta, do ponto de vista, e qual é a estratégia que o empresário deve utilizar para superar esse momento de adversidade? Ou seja, como fazer com que o caixa possa não levar a empresa à falência? Tem uma sentença que é muito conhecida no meio empresarial, e vários consultores falam, que o que quebra a empresa não é dívida. O que quebra a empresa é falta de caixa. Por isso que os americanos dizem cash is king. O caixa é o rei. Ou seja, mantenha o caixa, postergue o máximo os pagamentos para que você possa se manter vivo enquanto empreendedor. Se você puder me dar um testemunho e um relato sobre isso, eu acho que é bem interessante. Bom, só fazendo um adendo a primeira questão que você falou sobre a relação humana de trabalho, eu acho que a gente vive realmente uma era, principalmente os micro e pequenos negócios, onde a relação de proximidade entre o empresário e o funcionário ela está cada vez mais próxima. Existe, na verdade, ao longo dos últimos anos, um aumento nessa humanização dessa relação. Então, hoje eu acredito que é muito mais simples para grandes indústrias e fábricas fazerem demissões em massa de 1.000, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, como a gente tem visto, do que uma micro e pequena empresa que tenta, ao meu ver, ao máximo, se preocupar com o bem-estar do seu colaborador, principalmente dando testemunho aqui sobre o meu setor, que é o setor de serviços. Eu sou completamente dependente da minha frente de trabalho. O bem-estar deles nesse momento, e desde que a crise foi anunciada, me preocupa. Eu jamais conseguiria reerguer, como a gente pretende conseguir, e assim conseguiremos, reerguer essa empresa sem a dedicação de todos eles, de querer voltar melhores ainda do que saímos. E para entrar agora dentro de um ponto que para mim também é o ponto-chave desse bate-papo, que se diz respeito ao fluxo de caixa. Primeiro, assim, acho que não tem nenhum problema nisso. Eu queria, por mais que seja uma coisa até um pouco clichê, mas eu queria parabenizar o Sebrae brasileiro, que é o Serviço de Apoio, Serviço Brasileiro de Apoio ao Micro e Pequeno Empresário, que ele realmente faz um trabalho belíssimo, de muita proximidade, tem tentado, de uma forma muito representativa, levar as nossas angústias e mediá-las com bancos públicos, privados, com o governo. E esse estudo, na verdade, que foi de 2016 nos Estados Unidos, JP Morgan, ele fez uma relação, engraçado porque eu ouvi essa pesquisa logo no início da crise, Mendonça. Estavam fazendo uma analogia como se as pequenas empresas americanas, elas têm 27 dias em média de caixa. E aí o Sebrae ele pegou a mesma fórmula e aplicou aqui no Brasil, com uma amostragem de empresas de São Paulo, que trouxe para nós uma realidade mais preocupante ainda, que as micro e pequenas empresas brasileiras têm, em média, 13 dias de caixa. O que é uma coisa assim, extremamente preocupante, extremamente difícil de lidar, porque, como você bem disse, sem caixa não há sobrevivência de qualquer empresa essa que seja. E assim, o brasileiro ele tem um DNA muito empreendedor. Eu acredito, inclusive, que nós sairemos dessa crise do ponto de vista até como o próprio ministro Paulo Guedes falou, que a gente acredita que vai passar por um V aí, que a nossa queda, ela vai, na verdade, o nosso crescimento ele vai ser tão quanto aí igual à nossa queda. Então, essa questão do fluxo de caixa nos preocupa bastante, de fato. E eu acho que esse foi o ponto que faltou do governo federal em ter uma atenção para as micro e pequenas empresas no que diz respeito a fluxo de caixa. Porque a gente enfrenta hoje, no dia 7 de abril, o Sebrae divulgou uma pesquisa onde 600 mil micro e pequenas empresas já haviam fechado. Tá? E mais de
mais de 9 milhões de pessoas já tinham sido demitidas. Esse número, fazendo a projeção para dias atuais, para alguns especialistas, isso nos leva a mais de 700 mil empresas e mais de 12 milhões de desempregados por empresas que já encerraram suas atividades. Então, isso é muito preocupante. E aí, dentro dessa questão de fluxo de caixa, a gente enfrenta hoje, na minha opinião, o maior problema do micro e pequeno empresário é o acesso a crédito, ou seja, é fazer esse reforço de caixa, é conseguir analisar a situação atual da empresa, elencar os seus compromissos. Até um ponto eu acho que vale ser citado também. A folha de pagamento, ela diz respeito, em média, a 30% das despesas de uma empresa. Então, a gente tirando 30%, sobram 70%. Dos 70%, a gente tem custos variáveis e custos fixos. Então, nós continuamos com esses custos fixos. Eu, por exemplo, estou aqui na minha empresa agora. Esse mês eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar conta de internet, entre outras contas de consumo. Ou seja, eu também preciso de um reforço de caixa, porque essa é uma realidade das micro e pequenas empresas que não foi, ao meu ver, levada em consideração. Bom, eu queria fazer alguns comentários sobre o seu comentário, que eu acho que eu concordo e alinho completamente com a sua argumentação. Caixa é fundamental. O caixa das empresas brasileiras, pequenas e médias e microempresas, é muito curto. Dá aí, como se disse na pesquisa do... 2 semanas? 2 semanas. É realmente uma coisa irrisória comparativamente ao quadro do mundo e até dos Estados Unidos, que é o país Sim. mais liberal de estímulo à pequena e média empresa. Alguns fatores contribuem para isso. Eu destacaria o fato de que o Brasil tem um histórico de grande pressão sobre a empresa. Então, os encargos trabalhistas para você contratar um trabalhador no Brasil incidem em 57% daquilo que você gasta com um trabalhador, ou seja, cada R$ 100 que você gasta 57% a mais só para contratar um trabalhador, um colaborador na sua empresa. Comparativamente à média das grandes nações do mundo, a incidência de encargos sobre a contratação de um colaborador é de 20%, 22%. Então, realmente, o Brasil termina sugando muito das empresas. A gente tem situações também que são ainda mais perversas na realidade brasileira, e aí os aspectos locais são ainda mais negativos. Por exemplo, a figura da antecipação tributária. Você trabalha na área de serviço, mas quem trabalha na área de comércio, todo comerciante em Pernambuco, ele praticamente paga imposto antecipado. O ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ou seja, antes de você circular a sua mercadoria, você já está pagando. E muitas vezes com a pauta, que é a referência do preço, que é mais elevada do que o valor real do produto comercializado. Essa é uma mania e até uma estratégia e um histórico da Secretaria da Fazenda de Pernambuco, que trata o empresário como um inimigo, adversário. Anunciaram até um adiamento das chamadas obrigações acessórias, mas houve até uma polêmica, porque eu questionei isso, mas esse adiamento, ele como é que eu posso dizer assim, tão difícil de você conseguir, que gera mais dificuldade. Quando você, por exemplo, prorrogou o pagamento do Simples, que atinge impostos federais, estaduais e municipais, e nós conversávamos um pouco antes da nossa live, é uma prorrogação que, na verdade, não impacta no caixa da empresa, não gera fluxo de caixa, não gera sobra de recursos, porque você está adiando um imposto que não existe. Se sua empresa está fechada, se o seu negócio não está funcionando, não está gerando caixa, qual é o imposto a pagar? Então, a rigor, você bate num ponto que é fundamental: acesso a crédito. E os bancos privados, diga-se de passagem, se você não tiver um histórico anterior, é crédito zero. E os bancos públicos são muito burocratizados. Então, é muita dificuldade para muita gente. Robson lembra aqui que 600 mil empresas, ele indica, fecharam as suas portas na crise, isso num ambiente da micro, pequena e média empresa, naturalmente. E Vânia faz um questionamento que eu queria que você me ajudasse, tanto comentando o que eu acabei de falar, como também um ponto que ela destaca como relevante, que diz respeito a como fica a questão do aluguel no fechamento dos negócios. A gente tratou um pouco desse assunto, a livre negociação,
um pouco mais de consenso e bom senso nas pessoas que estão negociando, quem aluga e quem está alugando o imóvel. Então, o que é que você me diz aí sobre essa questão aí da Vânia, do aluguel de imóveis, e você está livre, naturalmente, para tocar no outro assunto que você acha Bom, importante. essa pergunta, inclusive, ela foi feita por mais de 3 pessoas anteriormente aí esses dias, e é um ponto muito interessante, é um ponto, inclusive, que eu vivo, que é a negociação de aluguéis em pontos comerciais na cidade de Recife, assim, aqui na nossa, no nosso, nossa cidade de atuação. Vânia, não existe uma resposta específica pautada em um aspecto legal. Existe um processo que está tramitando, se eu não me engano, ele está no Senado agora, que é para locações residenciais, onde o pedido de despejo por parte do proprietário ele está proibido durante até outubro desse ano, se não me engano. Para as locações comerciais, o que mais vale nesse momento é você levar a perspectiva do diálogo com o seu proprietário como a principal maneira de encontrar uma solução para um momento como esse. Vou dar um dado em causa própria, que em março de 2020, esse ano, já com a pandemia, e a gente teve o decreto aqui da nossa atividade de beleza, que inclusive é o segundo maior KNAI do Brasil. Salões de beleza, barbearias e afins são a segunda maior atividade empresarial do país. São mais de 800 mil estabelecimentos. Nós tivemos o nosso decreto colocado em vigor no dia 20 de março, e só em março eu tive uma queda de faturamento próxima a 50%. Em abril, receita zero, e isso com certeza leva uma consequência para fornecedores, para proprietários de imóveis, e nesse caso, esse foi um dos argumentos que nós levamos. Nós temos 2 pontos comerciais em ruas e um ponto comercial em shopping. Nós levamos aos proprietários esse fato, ou seja, mostramos a eles que nós perdemos 50% da nossa receita, estamos sem receita no mês de abril, e aí bolamos soluções consensuais. O empresário ele também não pode admitir uma posição onde ele diga que não vai pagar de qualquer jeito porque não está tendo receita. É muito importante ser maleável nesse momento, porque alguns proprietários, na verdade, a boa parte deles, depende dessa renda para despesas de subsistência, e a gente conseguiu chegar no meio termo. Então, é isso que eu indico. É notório também que a maioria dos proprietários de imóveis tem uma ideologia um tanto quanto cartesiana sobre a economia, de ver o empresário sempre como rico, sempre como quem está ganhando muito dinheiro ali no ponto dele, mas não tem tanta ciência da realidade. Então, o que eu indico, Vânia, é de fato abrir um diálogo muito transparente, muito claro sobre a real situação da empresa. Afinal de contas, esse é um momento muito impróprio para novos entrantes no mercado, ou seja, a gente não acredita em muitos movimentos de empreendedorismo na cidade ainda esse ano, porque a gente sofre de uma crise econômica financeira. Então, ele tem que entender que sem inquilino ele não vai ter renda, e se não chegar num consenso vai ser pior para ambas as partes. Ou seja, você está dizendo o seguinte: precisa ter bom senso, capacidade de negociação. Eu sei que tem muita gente, até da terceira idade, que vive de renda, de aluguel. Isso, pois é. Agora, se você mata o empresário, aquilo que e até um ponto para você hoje, você um vai ponto que a gente falou foi que o governo do estado poderia ter entrado com alguma ajuda nesse sentido, dispensando, quem sabe, IPTU, entre outras taxas obrigatórias para os imóveis, que seria também uma forma de afrouxar um pouco a responsabilidade do proprietário com suas despesas. Ou seja, o fluxo de caixa ele teve zero ajuda por parte do governo do estado e da prefeitura. No caso do IPTU, o IPTU é um imposto local, municipal. O que é que ocorreu no Recife? Muitas cidades como Belo Horizonte e outras cidades até dentro do estado, como Toritama e Santa Cruz do Caparibe, nós tivemos o adiamento para o segundo semestre do pagamento do IPTU. Então, se você adia o pagamento do IPTU, muitas vezes você aluga um imóvel com o IPTU pagando pelo inquilino ou pelo próprio proprietário. Isso depende, eu sei, de contrato de aluguel para contrato de aluguel. Mas aqui não. Se esfola o inquilino
porque o IPTU não teve nenhuma alteração. Se cria uma lei municipal para, inclusive, induzir ou tentar cobrar um imposto predial e territorial do próximo ano, ou seja, você vai asfixiar ainda mais o proprietário e o proprietário de imóvel e o empresário. Então, é realmente uma lógica que o Guilherme diz aqui, o Estado vive viciado em arrecadar. E eu tenho toda, vamos assim, concordância com ele, porque não há um alento e não há uma lógica que possa permitir a você um pouco mais de ajuda, de suporte, né? Porque como o Estado vive a fio d'água, assim, a arrecadação dá mal para pagar os seus custos no dia a dia, a sua folha de pagamentos. Numa situação como essa, se o Estado tivesse melhor administrado e a Prefeitura, você possibilitaria algum apoio para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor, adiando o IPTU, postergando o pagamento de ICMS, dando algum apoio de crédito via alguma agência governamental, que infelizmente não acontece e não aconteceu. Então, eu realmente destaco que esse é um ponto que fica realmente bem aberto. Para a gente até assim, enfatizar essa questão de crédito, eu trago uma estatística aqui também do Sebrae, onde no dia 7 de abril foi feito um levantamento com mais com milhares de empresas, na verdade, do país, e 60% dos micro e pequenos empresários tiveram créditos negados durante a pandemia. Então, isso é de uma preocupação muito grande. Porque se a gente tem um país que tem 99% das empresas, micro e pequenos empresários, dos quais 55% apontaram que precisarão de reforço de caixa para atravessar a crise e 60% das empresas tiveram crédito negado, a gente entra numa onda de incerteza muito grande. Então, hoje o micro e pequeno empresário vive uma incerteza muito grande, porque ele não tem perspectiva de reforço de caixa, as linhas de crédito atuais. Particularmente, eu tenho crédito disponível a 35% ao ano, mas esse crédito vai ser um tiro no pé. Então, na verdade, tipo de ajuda, você se focar, né? Esse tipo de ajuda, o micro e pequeno empresário não precisa. Ele precisa de linhas subsidiadas de crédito que possam dar reforço no seu caixa, para que ele tenha uma perspectiva de controle do seu fluxo de caixa até essa pandemia passar. Você tem ideia também isso é um dado da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, que já foram emitidos em valor de crédito 180 bi. E a parcela que foi destinada, do ponto de vista que o micro e pequeno empresário teve acesso, corresponde a 10% desse valor. Então, só 10% do crédito liberado até então, essa pesquisa é do dia 17 de abril, só foi para o micro e pequeno empresário, porque a burocracia é muito grande. O micro e pequeno empresário, em sua maioria, ele não tem garantias, porque foram essas garantias. Foi um carro, foi um apartamento, foi o seu próprio caixa, foi um fundo de garantia que foi usado para abrir o seu negócio. E agora o banco quer cobrar uma garantia para poder dar um crédito e ele ter uma segurança muito maior. Tem até uma notícia positiva que vai ao encontro da sua principal preocupação, Marcelo, que diz respeito à medida provisória que foi editada ontem. Tendo em vista essa dificuldade de crédito no Brasil, que é histórica, né? Felizmente as taxas de juros caíram como nunca antes na história do Brasil, parafraseando um presidente que já se foi, que espero que nunca mais volte. Já se foi, eu digo, da presidência, né? Da vida, não. Enfim, eu quero te dizer o seguinte, essa realidade aí de dificuldade de crédito, alguns atribuem à concentração bancária no Brasil. São poucos bancos que têm pouca, eu diria, disposição e tem pouca cultura de crédito. Há também um histórico de pouco conhecimento no histórico de crédito individual de cada um. Por isso, houve, inclusive, algumas medidas votadas no parlamento para melhor classificar o seu histórico de crédito como pessoa física ou como empreendedor, mas nunca houve uma facilidade muito grande. Os bancos públicos, tipo BNB, Banco do Brasil, Caixa Econômica, são importantes e são, eu diria, muitas vezes ainda mais vitais numa época de crise, porque eles têm, eu digo, o DNA de governo, ou seja, a sensibilidade de uma decisão governamental para chegar na ponta, mas são também mais burocratizados e dificultam, muitas vezes, chegar à ponta para atender
a população. Por isso que essa medida provisória editada ontem pelo presidente Bolsonaro, que está no Congresso, ela é muito importante. Eu espero que ela venha atender a desburocratização, porque ela atinge um dos pontos que mais dificulta o crédito do Brasil, que é a necessidade de você assegurar a garantia real. Então, se porventura você cria uma condição onde o banco ele não será penalizado se aumenta a inadimplência, porque o banco, quando ele tem uma inadimplência muito alta, ele tem punição indireta por parte do Banco Central. Então, você vai criar um estímulo indireto para que os bancos sejam mais proativos, amigáveis e possam ofertar crédito para as pessoas. A CT Contábil, que está nos acompanhando aqui, certamente é um escritório de contabilidade, pelo próprio nome, ela cobra o diferimento de impostos estaduais, como o ICMS. Ou seja, muita gente, eu acho que numa crise como essa, a primeira coisa que o sujeito faz é adiar o pagamento de impostos. E está correto. Tem que vir depois um refis, um parcelamento dos impostos não pagos durante o início da crise até o final da crise, dando um fôlego, prorrogando, reduzindo ou eliminando multa, porque ninguém está agora inadimplente do ponto de vista de pagamento de imposto porque quer. Está inadimplente porque não tem caixa. E aí preserve o seu caixa. Garanta a saúde da sua empresa, sentando em cima, antecipando recebíveis e fazendo com que você tenha fôlego para, tão logo se normalizar a situação, a gente possa ter a condição de girar a economia com mais facilidade e rapidez. E, por fim, um comentário muito importante. José até me lembra aqui que a CT Contábil é de Cláudio, contador, que é amigo nosso, e é uma grande figura e que trouxe uma contribuição muito importante para o nosso debate. Eu acho que a questão do crédito, eu espero que seja um outro elemento a ser superado a partir dessa medida provisória editada pelo presidente Bolsonaro no dia de ontem. Agradeço muito a participação de Dani Gouveia, acompanhando nossa live na noite de hoje. Mas a bola está com você, amigo. Pode tocar aí e comentar aquilo que você julga importante. Bom, tem dois pontos, Mendonça, que, dentre as perguntas que estão sendo feitas aqui na live, e as que foram feitas anteriormente, que dizem respeito a dois cenários. Um é um cenário atual, muito micro e pequeno empresário, se perguntando o que fazer do ponto de vista de gestão num momento como esse, e muita gente perguntando também quais são as perspectivas para a retomada. Tá? Então, assim, do ponto do que fazer, na verdade, assim, o mais correto a fazer agora é a tarefa de casa. É você sentar na sua empresa e analisar a real situação. Então, é você elencar quem são os seus fornecedores, quais são as despesas que teriam que ser pagas, elencar prioridades, negociar com os fornecedores. Assim, a micro e pequena empresa ela tem também uma curiosidade que os fornecedores são com o passar do tempo, parceiros da empresa, é uma relação de ganha-ganha. Então, chama esse fornecedor, conversa, estabelece um parcelamento que seja viável. É muito importante também o micro e pequeno empresário ter consciência de que não é ele só que está sofrendo, é uma crise em 360 graus. Então, todo mundo tem que se ajudar num momento como esse. Então, olhar para dentro do seu negócio, entender o que é que tem que sair, quais são as despesas que nós teríamos, e entender também qual tipo de receita pode ser antecipada, se essa receita houver, antecipação de recebíveis via cartão de crédito, notas promissórias, enfim. Então, essa tarefa de casa tem que ser muito bem feita num momento como esse, para a gente ter noção real da situação que a gente vive. E tem uma coisa que eu aprendi também em planejamento de crise, que para fazer planejamento financeiro de crise é preciso ser pessimista. A gente tem que ser pessimista fazendo planejamento de crise. A gente não pode acreditar que a situação vai melhorar daqui a 30 dias se isso não for factível, se isso não for viável, porque a gente pode ter, assim como a pandemia, uma nova onda de contaminação nas empresas também que se prepararem para passar por 15, 20, 30 dias. A gente não sabe ao certo como e de que forma cada cenário de cada atividade vai responder a isso. Eu até tive uma pergunta, Mendonça, relacionada a um setor que preocupa bastante, que é o setor de bares e restaurantes, o setor de alimentos e bebidas. É um setor hoje que fatura no Brasil 400 bilhões e gera 6 milhões de empregos. Já demitiu
até a primeira semana de abril, já tinha demitido mais de 1 milhão de pessoas. E esse cenário é extremamente preocupante, emprega bastante gente, fatura muito e colabora com a economia do país e também enfrenta um momento muito delicado e ainda sofre porque o entretenimento ele tende a ser um dos segmentos que volte por último, porque as pessoas vão evitar, de certa forma, se aglomerarem em bares, restaurantes, à medida que a pandemia ainda não estiver controlada, tá? Mas, assim, falando um pouco sobre a perspectiva de retomada, eu acredito, sendo bem sincero, que a gente terá, ainda em 2020, motivos para comemorar. Eu acredito que o final desse ano nos reserva uma grande retomada da economia. Tem até uma pesquisa que em 2018 a perspectiva do cidadão em relação à economia bateu um recorde histórico, onde no final de 2018, mais de 80% da população acreditava que a economia iria melhorar e estava melhorando, tá certo? Então, eu acho que são duas colaborações aí que podem agregar, de certa forma, e acalentar a cabeça de alguns empresários. Muito bom. Eu quero, inclusive, aqui mandar um abraço para o meu amigo Geraldo Bandeiro, Geraldinho Grande Bandeira, Gera. Bandeira. E ele fala aqui que o governo federal soltou dinheiro, mas esse dinheiro não está chegando na ponta. Ele está falando de crédito. E aí, Gera, eu creio que essa medida provisória que vai facilitar, eu diria, o processo da chegada de crédito na ponta, que foi editada ontem pelo presidente Bolsonaro, é muito bem-vinda e espero que funcione, né? Muito poucas medidas, praticamente nenhuma medida tomada pelo poder local, Estado e município. Eles vivem de costa para o empreendedor, tratam o empresário muitas vezes como, eu diria, um mau parceiro, um mau colaborador. É como se a economia girasse em torno de governo, né? Eu defendo, inclusive, Marcelo, que os governos têm que dar o seu exemplo. Eu acho que quem sustenta governo é pessoa física que trabalha, trabalhador e empresário. Quer dizer, o governo não tem dinheiro. Isso. O dinheiro que alimenta o governo vem dos contribuintes. Então, está na hora, inclusive até fiz um post, claro, e objetivo dizendo isso, cortar na carne. Quer dizer, Parlamento, Congresso Nacional, as gorduras que existem nos poderes públicos a nível local, estadual, municipal, tem que acontecer. Acabar com propaganda na televisão, gastos supérfluos, aluguel de carros, enfim. Quem está sofrendo sem renda, profissional liberal, quem está perdendo receita e quem muitas vezes está quebrando a empresa, não compreende que os governos continuem do mesmo tamanho, inchados, muitas vezes superdimensionados. Então, a gente tem que ter exemplo de fora também. E boa parte dos burocratas que comandam a realidade governamental em Pernambuco, governador e prefeito, são servidores públicos. Nada contra o servidor público. Eu acho que são elogiáveis e importantes, mas tem que também ter noção de que, na ponta, o empresário está sofrendo muito, sustentando colaboradores e precisa de apoio de todo mundo. Quero, inclusive, aqui agradecer muito a Maísa, que é uma empresária do setor de restaurantes, de cafeteria, que é um exemplo. Eu me consulto, eu uso muito a sua experiência de empreendedora para que eu possa balizar um pouco as minhas reflexões, os meus pensamentos, aquilo que eu acredito e aquilo que deve ser seguido do ponto de vista de caminho para a gente construir um Estado melhor e um Brasil mais próspero, né? Você falou uma coisa aí que é a questão da retomada. E até li algumas recomendações de alguns consultores, o seguinte, não seja... Eu sou normalmente muito otimista. Até José, que é seu amigo, e Vinícius reclamam muito que eu sou, às vezes, otimista demais. E a recomendação de alguns consultores é a seguinte, não seja otimista demais. Ou seja, a retomada, se vier numa inclinação muito rápida, ótimo. Mas se ela vier numa velocidade menor do que se imagina, evidentemente que você vai se frustrar mais na frente. Então, seu planejamento ele tem que ser feito com pés no chão e com muita serenidade para evitar vamos assim, uma crise da crise. Você afunde na crise por conta de um planejamento inadequado, não é isso? Tem uma pergunta aqui que foi feita ontem, que, na verdade, é uma preocupação, na verdade,
E até teve uma outra colaboração aqui que fizeram acerca do meu setor, que é de barbearias. Eu vou responder essa pergunta, depois faço uma menção também sobre isso. O Cadu, ele perguntou, na verdade ele fez uma afirmação: não sei se vou conseguir manter os funcionários na empresa após a contrapartida do governo e a retomada. E assim, eu acho que assim, a gente precisa lidar com o momento atual. O momento atual é de sobrevivência, ou seja, a gente tem que entender o que é que vai precisar ser feito para sobreviver. Já que o governo e se espera que traga alguma ajuda para as micro e pequenas empresas, e a gente tem a segurança do nosso trabalhador que vai receber, o ideal é esperar como vai ser a retomada de cada setor. E aí, entrando um pouco agora na questão do meu segmento, até semana passada eu protocolei na prefeitura, através do procurador-geral do município, um projeto onde ele traz para o meu setor as soluções específicas que devem ser adotadas para a retomada gradual da abertura das barbearias e salões de beleza, como, por exemplo, redução da carga horária, fechamento 2 vezes por dia para a higienização do estabelecimento, diminuição da capacidade de atendimento em até 50%, redução da quantidade de pessoas em 50% também da empresa, a não permissão de aglomeração no sentido de fila de espera, atendimento só com horário marcado, os equipamentos de proteção individual de uso obrigatório, tanto para clientes como para funcionários. Funcionários do grupo de risco ficam em casa, termômetros para medir a temperatura de clientes e funcionários. Então, acho que todo segmento ele pode, dentro do que for cabível e factível a ele, bolar soluções onde possa conseguir trazer para o seu cliente uma tranquilidade, que isso é uma das melhores estratégias no momento. Você tem que passar para o seu cliente uma tranquilidade e, na verdade, a ciência de que a gente vive realmente uma pandemia, porém, estamos... Eita, caiu. Caiu aqui a live, eu quero dar um oi de novo aqui a Marcelo para ele voltar. Então, vamos continuar aqui. Marcelo, cadê Marcelo? Aqui. Marcelo, estou esperando você. Aguardando aqui, Marcelo voltando. Vamos Eita, conectado. Caiu aqui. Voltou? Caiu. Só finalizando, eu acho que todo segmento deve entender qual forma viável dentro de todas as medidas de proteção que a gente precisa adotar para conseguir seguir em frente nessa pandemia. Afinal de contas, e eu até vi uma afirmação bem assim, ela é bem profunda, na verdade, que a gente vive em alguns segmentos o colapso da economia simples pelo fato de que as pessoas agora estão consumindo só o essencial. Então, assim, eu acho que vai ter uma grande reflexão, tanto por parte dos consumidores, como por parte das empresas, em refletir as suas relações, o relacionamento com o cliente. É muito importante estar próximo do seu cliente em um momento como esse. Enfim, eu acho que essas são boas considerações aí que todo empresário pode refletir num momento como esse. Bom, eu primeiro, assim, quero ressaltar um fato muito interessante. Você, assim, deu uma verdadeira aula do seu negócio, sabe? Entende de fato do seu negócio. Eu acho que o bom empreendedor e o grande empresário é aquele que conhece o negócio por dentro. Trouxe aí uma colaboração de forma, eu digo, cidadã para a prefeitura e para o estado de Pernambuco, a cidade do Recife, onde você atua, mostrando que tem mecanismos e formas de que você pode voltar gradualmente à atividade do setor de barbearia e salões de beleza dentro da cidade do Recife, com responsabilidade. Todo mundo está consciente de que essa missão de guardar o distanciamento social é uma missão de todos. Ninguém está aqui querendo espalhar doença, fazer com que o vírus eu digo, se propague ainda mais. A gente está atravessando um momento muito crítico, aumentando o número de mortes. Hoje foram 474 registradas no Brasil. Quero aqui me solidarizar com as famílias que estão sofrendo, com pessoas em hospitais e pessoas que já até partiram, faleceram aqui. Expresso minha solidariedade e, ao mesmo tempo, dizer que, de forma muito responsável, há de se buscar um caminho da retomada gradual. Eu tenho lido e acompanhado alguns fatos em algumas cidades do Brasil, algumas fazendo, inclusive, rodízio com relação a algumas atividades. Dentro da sua atividade do setor de barbearia, algumas cidades estão experimentando também rodízio e uma redução do fluxo
mecanismos e utilização de limpeza ainda mais, eu diria, permanente e feita várias vezes ao dia em Divinópolis, Minas Gerais, que é uma cidade de médio porte em Minas. Então, eu acho que a gente tem que aprender com essas experiências. Porto Alegre também. Porto Alegre também. Então, e outra coisa, Pernambuco não é um Pernambuco único. Do mesmo jeito que o Brasil não pode ser tratado de forma igual de São Paulo para Recife, de Recife para Manaus, eu sei que o quadro em Manaus está ainda mais complicado, a gente também tem vários Pernambucos dentro de Pernambuco, a realidade do Agreste, eu vi aqui gente do Agreste aqui, a minha amiga Luciele, lá de Viseus, acabou de mandar uma mensagem, é muito diferente o quadro de Belo Jardim, de Bezerros, de Caruaru, de Arco Verde, de Petrolina, de Bodocó, da mata aqui, Palmares, Goiânia, do meu amigo, enfim, é uma realidade de Veloso muito distinta e que a gente precisa medir as coisas. Infelizmente, eu vejo pouca sensibilidade e eu vejo muitas vezes o aparelho de segurança, nada contra a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil. Fiz até um vídeo de agradecimento a essas atividades essenciais que estão trabalhando, mesmo com o risco de contrair coronavírus, mas não dá para você botar a polícia para sufocar o homem que trabalha, o homem que produz. O diálogo é sempre o melhor caminho e a melhor forma de você, eu digo, buscar uma solução. Então, gradualmente, de forma negociada, sem comprometer o isolamento, o caminho é esse que você acabou de descrever com muita competência, sabedoria, e acho justo que os empreendedores sejam ouvidos e respeitados, porque vocês é que sustentam o Estado brasileiro. Prefeitos, prefeituras, governos estaduais e o governo federal vivem graças a quem produz e que trabalha. Então, minha solidariedade a todos vocês. Você pode aí pegar a palavra. Perfeito, Mendonça. Eu acredito demais assim, numa união muito grande da sociedade civil. Hoje é muito, muito plausível entender que estamos todos no mesmo barco. Tenho relatos de pessoas que estão tendo problemas emocionais, psicológicos por não estarem trabalhando, pessoas que perderam na rotina e no sonho do dia a dia a sua real perspectiva de existência. Então, o Brasil tem assim, um dado, 6% da população brasileira tem poupança. Então, os outros 94% acorda e tem que ir à luta. Então, a gente não é uma discussão de confrontamento à questão do isolamento. O isolamento é necessário, substancial, foi feito na hora certa, na medida que precisava ser feito. Porém, eu acho que houve um certo equívoco em não colocar a situação econômica no mesmo discurso. Porque a gente já podia estar discutindo o retorno gradual e não é uma questão de discutir quando vai voltar. A gente aqui não está falando de quando, mas como vai ser feito, o que é que está sendo estudado, o que é que está sendo modelado para cada setor. E essa discussão ela foi colocada para debaixo do tapete durante praticamente um mês. E foi um mês onde nós ficamos completamente a ver navios do ponto de qualquer tipo de perspectiva, gente que virava em qualquer veículo de comunicação e dizia que isso podia durar até agosto, até setembro, até outubro, e que pode ser que dure. A gente não quer de forma nenhuma ir de encontro a todas as evidências do momento, todas as pessoas que estão sofrendo com o vírus, mas é preciso abrir uma discussão do ponto de vista econômico para que, de alguma forma gradual, a gente consiga um equilíbrio. Ou seja, se consiga fazer as duas coisas com muito cuidado. Eu vi até uma foto hoje de uma sala de aula de um país na Ásia com todas as crianças com máscara. Eu defendo que não, na verdade, não defendo o retorno às aulas, mas assim, as soluções que estão sendo adotadas são muito cartesianas. A escola, na verdade, a do meu filho, propôs a manutenção da mensalidade com apenas 20 minutos de aula online por dia. Ou seja... Essa é uma questão aqui que o Bernardo fez, eu quero até fazer justiça a ele, questionando as escolas que estão cobrando o valor integral das mensalidades. Então, é lógico que precisa se discutir o tema, não dá para simplesmente ignorar. Eu sei que boa parte do custo da escola é pessoal, né? E o custo pessoal tem um peso enorme, professores e trabalhadores que estão agregados à escola,
mas do outro lado também tem pai de família que está com a renda comprometida. Então, há de se ter também liberdade para discutir esse tema. Houve aqui a colaboração e a presença de Zé Fernando Show, que falou que a construção civil está parada no Recife e em Pernambuco. Eu não entendo, por exemplo, talvez até uma discussão para Recife, mas muitas cidades do Brasil não parou a construção civil. Milhares de trabalhadores podiam estar aí, eu digo, com alguns cuidados, trabalhando, mas aqui não, é tudo radical demais, entendeu? E a gente não vê diálogo, a gente não vê convencimento. É uma prática meio ditatorial, autoritária, de cima para baixo, não ouve ninguém. Enfim, você tem que obedecer o que se quer lá de cima. Então, eu acho que a gente tem espaço para discutir. Louvo muito a sua iniciativa de levar para a prefeitura sua, vamos assim, proposta para o seu segmento e quero, mais uma vez, expressar aqui a minha solidariedade para todos os segmentos econômicos do Recife e de Pernambuco e do Brasil, né? Porque muita gente aqui está nos assistindo até de fora. E parabenizo a você, viu, Marcelo? Porque eu fiz várias lives. Você aqui é show de bola, sucesso de público disparado, viu? Parabéns. Agradeço. Mesmo. Seu público é fiel. Agradeço muito aqui ao convite. Como eu disse, eu senti essa representatividade ao longo dos dias, porque tem muita gente que está buscando informação e, de fato, não consegue, não tem acesso. Então, eu acho que toda iniciativa é válida em tentar transmitir algum tipo de conhecimento que seja importante para o momento. Tem muita gente que precisa ouvir algum tipo de direcionamento. A tentativa nada mais é do que trocar experiência num momento como esse. Tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante, porque parte do público que está acompanhando, pelo menos uma pequena parte do que eu vi, de pessoas que tinham me enviado perguntas e que estão aqui, teve uma pergunta específica que foi feita. Não estou achando agora por quem foi, mas a pergunta foi o seguinte: o que fazer quando a retomada acontecer? O que a micro e pequena empresa precisa fazer para voltar às suas atividades? De que forma, na verdade? E assim, essa é uma pergunta que pode parecer simples, a resposta também é bem óbvia, mas eu acho que ela é muito louvável. O que a micro e pequena empresa precisa fazer assim que a retomada acontecer é fazer o que ela faz melhor, prestar o seu serviço, vender o seu produto, prestar um excelente atendimento, revisar todos os processos da empresa para garantir para o seu cliente uma experiência ainda mais interessante dentro do seu negócio. Acredito que essa crise vem para trazer mais afetividade ainda às relações humanas, porque a gente está vivendo uma época de desconstrução de valores, de isolamento, mas com uma relativa proximidade de seres humanos do ponto de vista sentimental. Então, eu acho que fazer tudo que a gente já fazia com esforço diário de abrir o negócio e atender pessoas. Eu tenho o prazer hoje, nas 3 unidades da barbearia, de atender pouco mais de 5.000 homens e não vejo a hora de poder fazer isso novamente, obviamente com todos os cuidados, mas fazendo o que a gente faz de melhor. Bom, Marcelo, eu acho que a gente tem que começar agora a finalizar nosso bate-papo, até porque vamos completar aí quase 53 minutos. O limite do Instagram é de 1 hora, como você sabe, para que a gente possa permitir que a live fique no Stories, tanto meu quanto seu. Eu acho interessante. A gente vai depois disponibilizar essa live no YouTube, porque muita gente pode preferir buscar acessar o nosso bate-papo lá no YouTube, e eu acho muito importante. O André, só para concluir aqui, diz que em Pernambuco os empreendedores são verdadeiros heróis, e eu quero dizer a vocês que os heróis empreendedores são em Pernambuco, no Brasil e no mundo, porque sem empreendimento não há prosperidade. Nenhuma nação do mundo prosperou sem uma livre iniciativa forte, empreendedores criativos e com um governo com responsabilidade, baixa carga tributária. Aqui em Pernambuco, além de altíssima carga tributária, a gente tem ainda uma indústria da multa, que não dá sossego a ninguém. Então, eu quero agradecer demais a você, foi ótimo bater um papo com você, parabenizar. Eu, quando vejo um cara como você, assim, eu digo, cheio de vitalidade, de ideias e de disposição de luta,
eu me animo com relação a Pernambuco e ao Brasil. Acho que a gente precisa cada vez mais de gente como você, e esses jovens aí que estão fazendo a diferença. Valéria está pedindo aqui que a gente faça uma nova live brevemente. Eu prometo que eu vou voltar. Você realmente aí foi recorde de público. Parabéns. É um Ibope alto. Os seguidores e os curtidores são inúmeros. E realmente foi um privilégio para mim bater um papo com você legal, positivo e super para cima, para a gente construir um Brasil melhor. E vamos pensar em superando essa pandemia e depois da pandemia também na retomada da economia com gente como você, trabalhando pelo bem do Brasil e de Pernambuco e do Recife. Você tem a palavra aí para você fazer suas considerações e arremate final. Bom, primeiro eu agradeço, de verdade, aí toda essa audiência, todas as pessoas que colaboraram. Como eu disse, ao longo dos dias que nós anunciamos a live, eu pude sentir um pouco do peso da representatividade dessa questão. Como eu disse, são 99% das empresas do Brasil são micro e pequenas. Então, nós realmente estamos passando por um momento muito complicado, um momento de sensibilidade, um momento, como eu disse, inédito. Nunca passamos por uma crise como essa, mas não resta dúvida que a criatividade que é iminente no DNA do povo brasileiro, do empreendedor brasileiro. Empreendedor não é quem tem empresa, isso é empresário. Empreendedor é quem tem um estado de espírito de otimismo, de atitude. Então, todos são empreendedores em qualquer profissão que ocupe. O espírito empreendedor não está ligado a qualquer tipo de CNPJ. E, assim, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Acredito que a gente conseguiu aí falar sobre alguns pontos sensíveis do que passa agora o micro e pequeno empresário. Me coloco à disposição, se de alguma forma puder agregar para algum empresário, alguém que tenha visto essa live e ainda possa ver e bater um papo, inteiramente à disposição, porque a classe de empresários precisa estar cada vez mais unida, trocando conhecimento e buscando soluções para a gente passar por esse momento. Com certeza vai passar. Obrigado, meu amigo. Valeu, viu? Um abraço, boa noite. Obrigado, pessoal. Saúde para todo mundo e prosperidade. Se Deus quiser, vamos nos recuperar dessa. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Encerrar agora, né?